Deu certo. Ah, deu certo. Bem, essa reunião está sendo gravada. Isso. Então, bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridos amigos, queridos líderes, a esse culto virtual, a esse culto matutino, né? Esse culto do poder que você adentrou aqui essa manhã mais uma vez. Que Deus abençoe você de forma maravilhosa, Deus proteja, né? Vamos fazer uma breve oração curtinha aqui. Feche os olhinhos, vamos falar com nosso Pai, querido Deus e bondoso Pai celestial. Estamos agora estudando tua santa palavra. Precisamos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor fique aqui com a gente, que o Senhor nos dê a tua presença, que a tua presença for conosco, nós vamos vencer em qualquer dificuldade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. Então, queridos, a lição da Escola Sabatina, que nós estamos estudando agora, de 25 de maio em diante, é o fundamento do governo de Deus, né? Fundamento do governo de Deus. Deixa eu compartilhar aqui o link com o pregador dessa manhã, ele está já chegando. Isso. Se você puder, compartilhe aí com a sua igreja, compartilhe aí com seus irmãos. Isso. Pronto. Muito bem. Então, o tema de hoje é o santuário e a lei, né? O assunto é o fundamento. É, o tema é o fundamento do governo de Deus e o assunto de hoje é o santuário e a lei. Que relação tem o santuário com a lei? Então, o que está na aliança, na arca da aliança, no lugar santíssimo do santuário. Apocalipse 11:19 diz: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e havia relâmpagos, vozes e grande saraivada, né? Então, nós encontramos aqui no santuário e a lei, na arca, a lei dos 10 mandamentos escritas em duas tábuas de pedra estavam na arca, né? Isso, o pastor Samara colocou isso, colocando ali. Então, o dia da expiação, irmãos, era uma das festas judaicas, uma das 7 festas judaicas, e era a festa do juízo, né? Do julgamento. Então, a última festa de Israel terminava o calendário eclesiástico com um dia de juízo, um dia onde o sacerdote entrava para o lugar santíssimo, como você sabe. Se o povo não estivesse consagrado e fiel, ele morria. Ele entrava com o sacrifício, né? Então, Israel devia participar desse evento com arrependimento, com exame de consciência, com abstenção do trabalho, né? Era um dia que eles paravam e se arrependiam para que não morresse o sumo sacerdote. E nem ele também, né? Somente nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, uma vez só por ano, ele entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. E o nosso Senhor Jesus entrou no santuário celestial, aqui, iniciando essa obra de juízo. No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela, os 10 mandamentos escritos com tábuas de pedra. A tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia sangue para purificar o santuário do pecado. E a presença de Deus se manifestava na Shekinah, a glória de Deus sobre o propiciatório. Cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até no dia do juízo. Hebreus 10:3 nos diz isso, né? Hebreus 10:3 assim: entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos. Então, todo ano recordava o pecado do povo no dia do juízo. E de fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz.
É pela fé em seu sangue que podemos ser purificados do pecado. Louvado seja Deus. Na presença de Deus, a misericórdia e a justiça combinam-se harmoniosamente. Ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a arca da aliança. Ele vai descrevendo sobre o assunto, descrevendo dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei de Deus está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio a trovões do Sinai, escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra, essa lei de Deus que se encontra no santuário celestial é o grande santuário que é o grandioso original, do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registradas por Moisés no Pentateuco eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei de Deus. Está no livro O Grande Conflito, página 365. Gente, terminando aqui, à medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e do sábado. Eles raciocinaram que, se a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança, no Santuário Celestial, certamente não podia ter sido eliminada na cruz. Amigos, se a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança, no Santuário Celestial, certamente essa lei não podia ter sido eliminada na cruz. Então, meus queridos, o movimento de rotação da Terra, que ocorre 1.109 quilômetros por hora, traz o sábado a cada semana, sem exceção. O que isso nos diz sobre a importância da doutrina da criação? Que outra doutrina tem um lembrete tão poderoso e recorrente? Então, essa foi a lição de domingo, e que você guarda aí no coração. Dulce aí já vai anotando, né? Então, você já estudou a lição de hoje, né? Já estudou a lição de hoje. Eu queria agora, nesse momento, fazer uma pausazinha para os pedidos de oração que estão aí no chat, né? Se você quiser, você já pode colocar os seus pedidos aí. Eu queria convidar a irmã Dalva para fazer a oração pelos pedidos. Dá certo, irmã Dalva? Esse convite aí de última hora, assim. Dá certo na hora. Dá Bom dia certo. para todos. Amém, amém. Que Boa bom. noite para cada um. Hã? E tudo que já foi escrito aí no bate-papo, Deus já viu, os Eu irmãos já. também já viram. E agora E... nós vamos fazer uma breve oração Minha filha, pelo não. Deus e as Isso. respostas conforme a vontade de Deus. Tá Oremos. anotado aí, viu? Está anotado no chat. O que você pediu está anotado. No Tá. caderninho do Senhor. Pode orar, irmã Dalva. Querido Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos pelo despertar dessa nova manhã, Amém, pela Senhor. vida, Amém. pela saúde e pela esperança que está em nosso coração. Amém. Aleluia, Senhor. Que nós sentimos, Senhor, pelas promessas da tua palavra e Amém. pela certeza de que tudo que está sendo decidido aí no santuário celestial está sendo decidido a nosso favor pelo intercessor Amém. maravilhoso que nós temos aí, que é Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém, Que Senhor. nessa esperança nós possamos viver o dia de hoje e que o Senhor atenda os pedidos que foram colocados aí, que o Senhor está vendo, o Senhor Amém, sabe Senhor. a necessidade de cada irmão, que o Senhor atenda conforme a tua boa vontade, Amém, pois meu o que Deus. o Senhor tem planejado para nós é melhor do que o que nós mesmos planejamos. É mesmo, Senhor. Verdade, Senhor. E a mensagem que vai ser compartilhada agora pelo irmão que já está aí no Isso. céu. Deus abençoe sua vida, irmão, e que Deus Amém, abençoe meu esse Deus. momento. Cada um que entrou aqui nesse link seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, bom, nós estamos. Bom dia, queridos. Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, meu amigo César Murici. Nós estudamos juntos 4 anos ali na Bahia, fizemos teologia juntos. Então, foi uma super maratona, né, César?
uma super mega maratona que nós tivemos ali. Fizemos, acho que, umas 60 matérias de diversos assuntos aqui. Então, pagamos aí 48 meses de quase R$ 1.000, e terminou em 1.000 e tanto. Tivemos ali muitas e muitas histórias que mostram que Deus nos fez um chamado, né? Que Deus nos tirou de onde a gente estava e está num processo do chamado, né? Esse primeiro foi o chamado de conversão e levou vários vestibulares e alguns, né? Teve um amigo meu que fez 9 vestibulares de teologia para poder passar no primeiro, poder entrar para fazer o curso, né? Aí depois foi o chamado à conversão durou algumas vezes, depois o chamado ao curso durou outras vezes. Depois aí nós tivemos alguns trancaram algumas vezes que não deu para pagar, então aí voltaram de novo, né? Então a outros reprovaram algumas matérias, fizeram de novo, né? A prova de novo, fizeram recuperação, tudo, e conseguiram aprender. O importante é que estavam aprendendo, se preparando para cuidar daquilo que é mais sagrado na Terra. A menina dos olhos de Deus é o quê? O que é a menina dos olhos de Deus aqui na Terra? Que é débil, defeituosa como possa ser, mas ainda é a menina dos olhos de Deus. É a igreja de Deus. A igreja do Deus vivo. Isso, olha, Dalva e Samara responderam aqui. Então, nós somos a luta para se preparar para cuidar da igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade, né, Rosângela? Você já colocou também igreja. Então, e aí nós estamos aqui. Alguns o chamado demorou, algum chamado não chegou a tempo, alguns esperaram um pouco mais. E que Deus, a mim mesmo não recebi o chamado para pastor assim que me formei, fui ser obreiro bíblico, passei um ano como obreiro bíblico, e aí agora recebi o chamado oficial, eu estou 4 anos no distrito, né? Um ano de obreiro bíblico, depois 4 anos no distrito. Eu tenho um amigo que passou 3 anos como obreiro bíblico, depois outro amigo passou 3 anos como obreiro bíblico, depois passou 2 anos como comportor, porque não tinha dinheiro, a missão não tinha dinheiro para contratar, para depois ele agora é pastor ali em Boqueirão, na Paraíba, e está ordenado depois de todo mundo, mas Deus sabe de tudo, né? Não tinha espaço lá no Ceará, não tinha dinheiro para contratar, para poder manter mais essa família. E a igreja trata de forma bem responsável. Tem que chamar só aqueles que têm condição de. Não vai tirar um filho de vocês daí da casa deles e levar lá para o Amazonas e não ter comida para ele, não ter água, não ter. Não é, você mesmo ia chamar ele de a igreja é uma igreja responsável, né? Fez isso com meu filho. Então, o mínimo, a igreja dá pelo menos o mínimo para que ele possa cuidar do rebanho do Senhor, né? Pronto. Vamos entregar aqui pastor César, agora são 5 horas e 40 minutos. César, meu filho, eu perdi aí 10 minutos da tua mensagem, meu filho, viu? Tranquilo. Mas eu vou te dar aí até 6h05, se os irmãos concordarem, 25 minutos para você explanar o capítulo 23, os princípios da mordomia, né? Que Deus abençoe Pronto. você, meu amigo. Fica com Amém, Deus, nós todos. pastor César. Bom dia, meus irmãos. Uma feliz semana. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Isso, cumprimentos aí o pastor César, É nosso amigo da um prazer Bahia. estar participando com vocês desta live e sou grato a Deus pelo convite, pelo privilégio que Ele me concede de estar falando com novos irmãos, conhecendo novas pessoas, embora de forma virtual. E quero agradecer também ao pastor Fernando pelo convite, né? E quero dizer que o pastor Fernando, ele é um grande amigo, um grande pastor, tenho um carinho, uma grande consideração por ele. Ele é um homem de Deus, então quero dizer que vocês aí da igreja desse distrito, vocês têm um grande pastor e um homem de Deus e um homem de oração, certo? Então, neste momento, eu quero convidar vocês a fecharem os olhos para nós falarmos com Deus. Mais uma vez, né? Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado pelo despertar com vida e pela oportunidade que temos, ó Deus, de buscar a Tua presença e recomeçar a cada dia, ó Deus, na busca do Teu Santo e Bom Espírito. Abençoa esta live, essa sala virtual, e que esse distrito que é pastoreado pelo pastor Fernando possa ser uma bênção e que os irmãos continuem crescendo na graça de Cristo Jesus. Nos dê uma semana feliz e abençoada,
e rogamos a plenitude do teu Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu não sei como vocês vêm fazendo, né? Conduzindo esse processo de resumo aí do livro O Mordomo Eficaz, mas eu peguei algumas partes do livro, algumas frases, estrofes, parágrafos, e em cima desses parágrafos eu farei um comentário e lerei alguns versos bíblicos. E o primeiro verso bíblico que está aqui em Marcos, capítulo 12, eu não vou esperar todos abrirem a Bíblia, você pode estar acompanhando depois, possivelmente, por conta do tempo. É Marcos, capítulo 12, e o verso 44, que nos diz assim: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, o capítulo 23, ele aborda a questão dos princípios da mordomia e tem como subtítulo a cada um segundo a sua própria capacidade. O parágrafo que eu destaquei foi o seguinte, que diz assim: o Senhor não se agradará se retivermos qualquer coisa, seja grande ou pequena, que lhe deva ser devolvida. Então, o parágrafo está dizendo o seguinte, que Deus não vai se agradar de qualquer coisa que pertence a Deus, mas que nós vamos reter isso, quer seja grande, quer seja pequeno. É interessante que a Bíblia, irmão, ela diz que Deus pede o nosso tudo. Aqui na oferta da viúva pobre, diz que ela deu tudo quanto possuía e todo o seu sustento. Então, a expressão tudo e todo aparece duas vezes, enfatizando que Deus ele nos pede tudo. E como o próprio parágrafo do livro falou, que Deus ele pede tudo. Quer seja grande, quer seja pequeno, Deus ele pede tudo em nós. Nós temos a tendência de não devolvermos a Deus aquilo que lhe pertence, porque nós pensamos assim, bom, eu ganho 10 reais, vou devolver R$ 1 de dízimo? É muito pequeno. Ah, eu ganho 2.000 reais, vou ter que dar 200 de dízimo, é muita coisa. Mas aqui está dizendo que Deus, ele pede de nós as coisas, quer sejam grandes, quer sejam pequenas. E quando nós vamos para a Bíblia, Deus, ele pede tudo, meus irmãos. Olha, Deus, ele não pede apenas 10%. Deus, ele pede de nós os 100%. Porque ele pede os 10% dos nossos dízimos, mas se nós usarmos os 90% de forma irresponsável para o nosso próprio egoísmo, não podemos fazer isso. Por quê? Porque Deus, ele pede tudo. Ele pede os 10% para que lhe devolvamos, mas ele pede os 90%. Em outras palavras, ele quer saber que nós vamos usar os 90% de forma responsável, de forma que honre e glorifique também o nome dele. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos um Deus que pede tudo. A oferta da viúva diz que ela deu tudo e todo o seu sustento. Então foi tudo. E qual era o tudo da viúva? As duas moedas. E Abraão disse assim, olha, no capítulo 14 de Gênesis, a Bíblia diz assim, e Abraão de tudo deu dízimo. Jesus disse para o jovem rico, vai e vende tudo e dá aos pobres. Então, quando nós vamos para a Bíblia, Deus ele está pedindo tudo. Irmãos, Deus ele não pede apenas o sábado. Ele nos pede tudo. Ele nos pede os 7 dias da semana. Porque de nada adianta eu, por exemplo, adorar a Deus no sábado e durante os outros dias, outros 6 dias da semana, eu não adorar a Deus. Então, Deus, ele nos pede tudo. Ele nos pede os 7 dias da semana. É claro que em específico, sábado. Mas Deus, ele quer saber se eu vou viver de maneira responsável durante os 6 dias da semana. Então, Deus pede o sábado, mas ele pede tudo. Porque eu tenho que viver de maneira sábia, de maneira cristã durante os outros dias também. Não é só no sábado. O sábado é uma conclusão daquilo e da minha comunhão que eu vivi com Cristo durante os 6 dias da semana. Então, eu quero destacar aqui outra coisa.
Eu quero convidar você nesse momento a colocar a sua mão de forma simbólica aí no coração. Dizem que o coração fica do lado esquerdo, né? Coloca aí a sua mão aí, no coração. Agora coloca a sua mão aí no bolso. No seu bolso. Você está com bolso aí? Se não tem bolso, mas de forma simbólica. E a pergunta é: onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Você sabia que o coração de muitas pessoas não está aqui, como dizem alguns do lado esquerdo, mas está no bolso? Porque essas pessoas, elas continuam retendo aquilo que pertence a Deus. Em outras palavras, quer dizer, elas estão apegadas ao dinheiro e estão sendo infiéis a Deus naquilo que lhes pertence. E destaca outra coisa aqui nesse parágrafo, irmãos, que diz o seguinte: sua abundante graça para sermos capazes de compreender sua vontade e achados fiéis tanto no pouco quanto no muito. Irmãos, você sabia que tem muitas pessoas que elas devolvem o dízimo, mas elas não são dizimistas? Mas você pode estar se perguntando, como assim? Porque assim, quando nós vamos para a Bíblia, Deus, ele pede 10% dos nossos dízimos. Mas tem pessoas que, por exemplo, se ela ganha R$ 100, ela deveria devolver 10. E às vezes ela não coloca os 10 ali no seu envelope, no seu cartão de dízimo. Ela coloca R$ 8, R$ 5, R$ 7, não sei. Ou seja, ela devolve o dízimo, mas ela não está devolvendo na porcentagem correta. Então, quando eu devolvo o dízimo, 8%, 7%, 5%, 2%, eu não devolvo os 10%, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizimando, mas eu não estou sendo dizimista. Porque a quantia que está ali no meu envelope, ela não corresponde aos 10% que Deus especificou na sua santa palavra. Por isso, aqui disse no parágrafo que a sua bondade é a bondade de Deus, a abundante graça de Deus, para sermos capazes de compreender sua vontade e achados fiéis, tanto no pouco quanto no muito. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para esta fidelidade. Né? E aqui eu destaco o seguinte, meus irmãos, que nós seremos tentados a sermos infiéis a Deus, tanto no pouco quanto no muito. Como assim? Vamos supor que eu ganhe R$ 5.000 por mês. Eu terei que devolver R$ 500 de dízimo, correto? Agora vamos supor que nós temos uma pessoa que ela ganha por semana apenas R$ 100. Quanto é que ela tem que devolver? R$ 10. Então, essa pessoa que ganha R$ 100 por semana, ela vai ser tentada a ser infiel no pouco que ela recebe, porque ela vai pensar assim, poxa, de R$ 100 eu tenho que tirar 10, vou ficar só com 90? Então, ela vai ser tentada a ser infiel no pouco. E uma pessoa que ganha R$ 5.000, por exemplo, e ela tem que devolver 500 de dízimo, ela vai ser tentada no muito que ela ganha, sabe por quê? Porque ela vai pensar assim, quer dizer que de R$ 5.000 eu tenho que devolver 500? Então, para ela é muito. Então, ela vai ser tentada no muito. Então, muitos de nós que estamos aqui, nós seremos tentados a sermos infiéis a Deus, tanto no pouco como no muito, cada um na sua esfera, cada um na sua dimensão e cada um na sua realidade. Mas todos nós seremos tentados, quer seja no pouco ou quer seja no muito. É por isso que a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Né? E o outro parágrafo diz assim, diante dos anjos e dos homens, devemos revelar nossa gratidão pelo que Deus tem feito por nós. Essa foi uma das coisas que eu destaquei no livro, que fala que diante dos homens e dos anjos, nós devemos revelar nossa gratidão pelo que Deus tem feito por nós. Um abraço, Irmão, chefe. nós só seremos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, se nós reconhecermos que dizimar e ofertar é um ato de gratidão pelo que Deus tem feito, pelo que Deus faz e pelo que Deus fará por nós. Eu não vou ler o texto, mas se você ler Levítico, capítulo 2, verso 1 e 2, a Bíblia fala de um tipo de oferta chamada oferta de manjares. A oferta de manjares era o único tipo de oferta que não existia derramamento de sangue. As outras ofertas, oferta de holocausto, se exigia que um cordeiro fosse morto, um animal,
E então ali havia um sacrifício e o derramamento de sangue, como todos nós sabemos. Mas o que era a oferta de manjares? Era uma oferta em que o adorador ia até o santuário, levava, irmãos, os cereais, aquilo que ele havia colhido durante o ano, e ofertava ao Senhor. Então não havia derramamento de sangue na oferta de manjares, porque era uma oferta de gratidão. E é interessante que na oferta de manjares, quem morria não era a oferta, quem morria era o ofertante. Nas outras ofertas, quando o adorador, o pecador ia ao santuário, ele tinha que sacrificar um cordeiro. Então quem morria era a oferta, o cordeiro. Mas na oferta de manjares, não havia morte de um cordeiro. Então quem morria não era a oferta, quem morria era o ofertante. Quem morria não era a oferta, quem morria era o adorador. Então, quando eu ia ao templo e levava a minha oferta de manjar ao Senhor, os meus cereais, e apresentava diante do templo do Senhor, eu estava dizendo o seguinte: o meu orgulho está morrendo, a minha avareza está morrendo. Então, quem morria não era a oferta, era o ofertante. Então, irmão, quando você devolve o seu dízimo e a sua oferta, os seus dízimos e suas ofertas, o que é que você está dizendo? O meu orgulho estava morrendo. A minha avareza está morrendo. Porque com aquele dinheiro que você devolve, você poderia dizer assim, olha, com esse dinheiro eu poderia fazer isso, fazer aquilo, mas eu não vou usar para a minha própria glória. Eu vou usar para a glória de Deus e reconhecer isso como um ato de gratidão, vou devolver ao Senhor. Sabe, irmãos, porque nós somos infiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas? Porque nós ainda não entendemos que ser fiel nos dízimos e nas ofertas é um ato de gratidão. Quando nós entendermos isso, que dizimar e ofertar é um ato de gratidão, nós passaremos a ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. E eu quero dizer para você o seguinte, a palavra dízimo no hebraico vem da palavra dízimo, 10, mínimo. Você sabe que na nossa cultura hoje, o número 10 representa o máximo, né? Por exemplo, o pastor Fernando tirou 10 na prova, quer dizer que ele tirou a nota máxima. Quando você diz assim, olha, a irmã Dalva é uma pessoa 10, né? Nota 10. O que é que você está dizendo? Que é uma pessoa máxima, excelente. Só que na concepção judaica, o número 10 representa o mínimo. Por exemplo, por que Deus envia 10 pragas para o Egito? Porque Deus está enviando o mínimo do seu poder. Porque lá em Daniel capítulo 1, quando o rei oferece as iguarias da sua mesa, Daniel diz assim, olha, nos faça um teste, nós queremos apenas 10 dias para comer legumes. Porque o número 10 era o mínimo. Abraão, quando está intercedendo por Sodoma e Gomorra, ele diz assim, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não vai poupar a cidade? Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, ele para em que número, você lembra? Ele para no número 10. Porque ele não consegue, não prossegue dizendo assim, se tiver 9, se tiver 8. Ele parou no 10. Por que ele parou no 10? Se tiver 10 justos, Senhor, o Senhor não vai poupar a cidade? Porque o 10 era o mínimo. Né? Lembra de Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte, terei tribulação de 10 dias. O mínimo. Então, a palavra 10, na Bíblia, ela representa o mínimo. Então, dízimo vem da palavra hebraica 10. Então, quando Deus pede 10%, Deus está pedindo o mínimo da irmã Dalva, o mínimo do pastor Fernando, o mínimo da irmã Dulce, da irmã Nilza, do irmão Genil, de todos nós e de mim. Então, quando eu sou infiel, no mínimo, que é os 10%, eu estou dizendo para Deus o seguinte, Senhor, você não é digno de ser nem o mínimo na minha vida. É isso que eu estou dizendo em outras palavras, irmãos. Então, isso é muito preocupante, né? Outra coisa que eu quero destacar, irmãos, é que eu falei que o dízimo é como um ato de gratidão, como reconhecimento de gratidão. Se você ler Gênesis capítulo 14, você vai ver que Ló ele é levado cativo, houve uma guerra de 4 reis contra 5, e Ló, sobrinho de Abraão, é levado cativo. E Ló e Abraão agora quer trazer de volta o seu sobrinho. Né? E você sabe que, diferente de Davi, Abraão, ele não era guerreiro. Ele não tinha um exército como Davi tinha. Ele não tinha armas de guerra como Davi tinha. Mas ele foi para a guerra. E você sabe o que aconteceu? Ele trouxe o seu sobrinho de volta, saiu vitorioso da guerra e da batalha. E quando ele volta vitorioso, como ato de gratidão, no capítulo 14, versos 18 a 20, ele devolve dízimo. E a Bíblia assim, e Abraão de tudo deu dízimo. Olha, de tudo. Porque Deus ele pede de tudo. Né? E nós achamos que o dízimo é só
por exemplo, de quem tem um salário fixo, quem é aposentado, quem trabalha numa empresa. Irmão, se eu vendo uma cartela de ovos, eu tenho que devolver o dízimo. Se eu vendo uma dúzia de banana, eu tenho que devolver os meus 10%, porque é de tudo que Deus nos pede, né? Então, nessa história aqui de Abraão, do capítulo 14, ele obteve a vitória. E há um verso interessante que eu vou ler aqui rapidinho, Gênesis 14, para a gente não se demorar muito, Gênesis 14, o verso 20, que diz assim, verso 19 e 20, abençoou ele a Abraão e disse, ou seja, Melquisedeque, né? Seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possuis a terra. Bendito seja o Deus que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha, quando Abraão volta da batalha, vem vitorioso, traz de volta o seu sobrinho que estava cativo, seu sobrinho Ló, ele devolve o dízimo e Melquisedeque diz assim, bendito seja Deus que entregou nas tuas mãos os teus adversários. O que é que o Melquisedeque, esse rei, está dizendo? Abraão, você só saiu vitorioso porque Deus te abençoou. Você só foi vitorioso porque Deus entregou nas suas mãos os seus adversários, os seus inimigos. Em outras palavras, Abraão foi grato a Deus porque ele obteve vitória na batalha. Ele devolveu o dízimo porque ele reconheceu como um ato de gratidão que a vitória que ele obteve não vinha dele mesmo, mas veio de Deus. Então, dizimar é um ato de gratidão, irmãos, né? Outra coisa que eu quero destacar aqui é o outro parágrafo que diz assim, os homens se apegam aos tesouros terrestres com tanta firmeza como se os pudessem reter para sempre. E aqui eu gostaria de ler um texto de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler rápido, tá bom? Lucas 12, você já conhece a parábola do rico, né? Capítulo 15, a partir do verso... Capítulo 12 de Lucas, perdão. Capítulo 12, do verso 15 ao verso 19. Vou ler rápido aqui por conta do tempo. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e arregala-te. Irmãos, então diz o parágrafo que os homens se apegam aos tesouros desta terra como se eles fossem ter esse tesouro, esses bens materiais para sempre. E aqui nesta parábola, eu quero dizer que este homem, né, este rico avarento, ele estava tão preso às coisas materiais que ele, por 5 vezes, usou o pronome possessivo, o pronome meu. Olha o verso 18, ele diz assim, verso 18 diz assim, farei isto, destruirei os meus celeiros. Olha o pronome meu aí, né? Destruirei os meus celeiros. O verso 18 continua assim, reconstruireis maiores, aí recolherei todo o meu produto, ó, meus celeiros e meu produto, pronome possessivo meu aí 2 vezes. O verso 17 é assim, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. 3ª vez o pronome meu, né? E continua o verso 18 na parte final, diz assim, todo o meu produto e todos os meus bens. 4ª vez que aparece o pronome possessivo, o pronome meu. E por último, o verso 19 assim, direi a minha alma. Olha o pronome meu, minha, né? Então, o que é que esse homem está dizendo? Tudo que eu tenho é meu. Tudo que eu tenho me pertence. Eu sou o dono de tudo. Irmãos, o problema desse homem não era ser rico. É achar que a riqueza dele pertencia a ele. O seu problema, o meu problema, não é você ter 2 carros na garagem. É nós acharmos que os carros que nós temos são nossos e não de Deus.
O seu problema não é ter uma casa boa, uma casa confortável. O meu problema e o seu problema é achar que a casa que nós temos pertence a nós. O seu problema e o meu problema não é termos um bom emprego e ganharmos um bom salário. O nosso problema é acharmos que o dinheiro que nós ganhamos, ele é nosso. E que Deus não é digno de nada. Esse é o nosso problema, irmãos, né? Então, Jesus aqui, ele reprovou este homem por conta disso, que ele estava preso aos bens terrestres, como disse o parágrafo do livro. Irmãos, e eu achei algo interessante que Jesus disse assim no verso 15. Tende cuidado, guarda de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, você conhece alguém rico? Eu conheço alguém rico aqui na minha cidade, ele era um médico, e durante a pandemia, ele era dono de um hospital, ele obteve Covid, todos os recursos que ele tinha foram gastos pela sua saúde, e ele morreu. Ele e a esposa. É isso que Jesus está dizendo. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. O que eu quero dizer, irmãos, com isso? Que a sua vida, ela não consiste no carro bom que você tem. A sua vida não consiste na casa boa que você tem. A sua vida não consiste no salário bom que você ganha. A sua vida consiste em reconhecer que Deus é o dono de tudo e que eu e você somos apenas administradores e mordomos. É isso em que consiste a nossa vida. Em reconhecer que Ele é o Senhor e que nós somos os servos. E nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Sabe por que muitas pessoas continuam sendo infiéis nos dízimos e nas ofertas, irmãos? E vão continuar até o fim? Porque elas acham que a sua vida consiste naquilo que elas têm e naquilo que elas possuem. Né? Estamos indo para a parte final e eu quero dizer o seguinte, irmãos. A palavra mordomia, ela não aparece na Bíblia. Não tem a palavra mordomia, aparece a palavra mordomo. Diz que José foi colocado como mordomo lá no Egito, mas a palavra mordomia, ela não aparece na Bíblia. Mas o conceito está na Bíblia. Da mesma forma que a palavra trindade não tem na Bíblia, mas o conceito lá em 2 Coríntios 13 está. Graças a Jesus, o amor de Deus é comunhão de todos, sejam com todos. Da mesma forma que a expressão milênio não aparece na Bíblia. Aparece a expressão 1000 anos lá em Apocalipse 20. Mas a expressão milênio não tem na Bíblia. Mas o conceito está na Bíblia. O conceito de milênio está lá em Apocalipse 20. Então, da mesma forma, a mordomia não aparece na Bíblia, mas o conceito, a ideia, o princípio de mordomia está na Bíblia. Porque o que é mordomia? É a relação entre senhor e servo, entre a criatura e o Criador, entre você e Deus, certo? É esta relação de reconhecer que existe um dono e um administrador que somos nós. Então, que mordomia é reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Então, isso é mordomia. Então, a palavra não aparece na Bíblia, a nomenclatura não aparece na Bíblia, mas o conceito e a ideia de mordomia está presente em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Eu estou indo para a parte final por conta do tempo, né? E eu gostaria de ler o outro parágrafo aqui, que diz o seguinte, do livro, né? Será que todos os membros da igreja reconhecem que tudo o que tem é dado para ser usado e aperfeiçoado para a glória de Deus? É uma pergunta que está no livro, eu creio que você leu. E quando o dia de ajuste de contas chegar, o mordomo fiel não reivindicará nenhum crédito para si. Ele sabe que a dádiva que lhe foi confiada, nenhum aumento poderia ter sido alcançado. O capital era do Senhor, e pelo seu poder, ele foi habilitado a negociar com êxito. Aqui, irmãos, está falando da questão lá da parábola, né, de Mateus 25, né, que você sabe que o Senhor aparece ali, distribui os talentos entre os seus servos, a um ele deu 1 talento, a outro deu 2, e a outro ele deu 5 talentos. E é interessante que na parábola dos talentos, a distribuição que o Senhor da parábola faz ali, que representa Cristo, né, ele faz de talentos, ela é desproporcional. Os 3 servos, eles não receberam talentos iguais. Eles receberam talentos diferentes. Um recebeu 1, outro 2, outro 5. Então, isso é desproporcional. O que é que a parábola nos ensina, irmãos? É que
nós temos habilidades diferentes. Nós não temos habilidades iguais. Eu não tenho a habilidade que o pastor Fernando tem, a irmã Dalva talvez não tenha a habilidade que a irmã Dulce tem de fazer alguma coisa, não é verdade? Algum tem a habilidade, por exemplo, de costurar, outros já não têm. Então, o pastor Fernando talvez tenha a habilidade de pregar, ou de passar a lição, ou de visitar, o outro pastor já não tem. Então, é isso que a palavra está dizendo, que nós temos habilidades. Agora que essas habilidades, elas são diferentes. Porque os talentos, eles foram diferentes. Então, são habilidades diversificadas, né? Mas a parábola me deixa claro que todos nós temos talentos. Não existe pessoa sem talento. E que nós podemos usá-los para a glória de Deus. E na parábola aparecem dois tipos de servos: o servo fiel e o servo infiel. É tanto que no verso 30 do capítulo 25, diz assim: e ao servo inútil dirá. Irmãos, essa palavra é forte na parábola. Você já pensou, pastor Fernando, o seu líder, o presidente pastor Otimar Gonçalves, lhe chamar de pastor inútil? Já pensou, irmã Dalva, a sua filha, o seu filho lhe chamarem de uma mãe inútil? Já pensou um aluno na faculdade se chamar de aluno inútil? Essa palavra é forte. Mas Tristeza aqui mesmo. diz que na volta de Cristo, aqueles que não usarem os seus talentos, aqueles que não forem fiéis naquilo que Deus colocou em suas mãos, serão chamados de servos inúteis, não pelo patrão, mas pelo Senhor. Isso é triste, né? E é interessante que a parábola destaca servo fiel e servo infiel. Irmãos, eu quero destacar aqui o seguinte, que no uso dos nossos dons, talentos e habilidades, todos nós somos servos. Na igreja de Deus, todos nós somos servos. Não importa a sua posição, não importa o seu cargo, não importa se você é doutor, se você é pastor, não importa se você é a zeladora da igreja, não importa se você é o ancião da igreja, não importa se você exerce algum departamental na missão. Irmãos, na igreja todos nós somos servos. Você sabe que Davi, depois de ser ungido, ele não assumiu o trono, ele passou mais de 10 anos, de 14 anos sem assentar no trono. E a primeira vez que Davi entrou no palácio foi para uma coisa, você sabe? Tocar harpa para o rei Saul. E Davi já havia sido ungido rei. Mas a primeira coisa que ele entra no palácio, irmãos, não é para se sentar num trono de ouro, não é para receber uma coroa de ouro, não é para mandar os seus servos. Ele entra no palácio para servir, tocar harpa para o rei Saul. Sabe o que essa história me ensina, irmãos? É que não importa a nossa posição, os nossos títulos, na igreja todos nós somos servos, certo? Eu sou tão servo quanto a pessoa que limpa a igreja semanalmente. Eu não sou melhor, o pastor Fernando é melhor. Exercemos cargos e funções diferentes, mas somos iguais, porque somos servos. Você sabe como é que Paulo abraçou a epístola em Romanos capítulo 1, verso 1? Ele não diz Paulo apóstolo, Paulo que fundou muitas igrejas, Paulo que pregou bem com eloquência. Não, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele se apresenta como servo, irmãos. Se o pastor Otimar, ele não entender que ele é servo nessa igreja, nessa obra, ele está na função errada. Se eu e o pastor Fernando não entendermos que nós somos servos nessa igreja, nessa obra, nós estamos no lugar errado. Se o pastor, irmãos, Ted Wilson, que é o presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia nos Estados Unidos, ele não entender, irmãos, que ele é servo, ele está no lugar errado. Se o presidente da União Nordeste, que é o campo de vocês, não entender que ele é servo nessa igreja, nessa obra, ele está no lugar errado e na função errada, irmãos. Porque todos nós somos servos. Irmãos, eu quero finalizar aqui. É privilégio servir um senhor desse, né, César? Verdade. É um senhor Eu, desse. finalizo, Continue, filho. eu vou finalizar aqui porque eu já ultrapassei o tempo. Eu vou finalizar com o verso da parábola 25 de Mateus e o verso 15 para a gente finalizar, tá certo? Mateus 25 e o verso 15 a gente termina aqui. Diz assim, olha, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Há um subtítulo no livro que diz assim, a cada um segundo a sua capacidade. Vocês leram, né? E aqui está essa expressão aqui, na parábola de Mateus 25, na parábola dos talentos, verso 15. A cada um
ele repartiu os talentos segundo a sua capacidade. Irmãos, você conhece aquela frase que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos? Já viu essa expressão? Ela é comum em nosso meio, mas eu quero dizer uma verdade para você nesta manhã. Essa expressão, ela é bonita, mas ela não fala toda a verdade. Sabe por quê? Porque quando eu vou para a Bíblia, Deus tanto capacita os escolhidos, como ele escolhe os capacitados. Você sabia disso? Então, Deus tanto capacita os escolhidos, como também ele escolhe os capacitados. E isso está na Bíblia. Eu não vou ler os textos, vou apenas mencioná-los, mas você confere depois. Lá em Êxodo, capítulo 18, verso 21, Deus diz assim, dá um conselho a Moisés, a Jetro, para que a carga estava pesada, né? Você entende o contexto? E a demanda era grande, né, pastor Fernando? Assim como no distrito, ele não estava suportando. Deus diz assim no capítulo 18 de Êxodo, verso 21. Escolhei dentre vós homens capazes, tementes a Deus e que aborreçam a... Olha, então não era qualquer homem, não era qualquer líder, eram homens capazes. No capítulo 31 de Êxodo, a partir do verso 1, verso 3, até o verso 6, Deus manda construir o santuário no capítulo 25, mas Deus agora ele quer ornamentar o santuário. E ele escolhe dois artífices. Quem são esses? Dois artesãos. Quem são? Bezalel e Aholiabe. E a Bíblia diz assim, que eles eram homens hábeis naquilo que eles faziam. Então não era qualquer homem, né? Não era qualquer homem que iria ornamentar o santuário. Eram homens hábeis, habilidosos, em outras palavras, capazes. Capítulo 6 de Atos, verso 3, na escolha dos diáconos. Irmãos, escolhi dentre vós qualquer homem, é assim que diz, de qualquer jeito? Homens tementes a Deus, cheios de sabedoria, de boa reputação e do Espírito Santo. Irmãos, não era qualquer um. Então, Deus tanto escolhe os capacitados, mas ele capacita o que ele escolhe, mas ele também escolhe pessoas capacitadas. Vamos supor que você seja irmã Dalva, me permita usar o seu exemplo. Mas, por exemplo, vamos supor que você é dono de uma empresa. Estou profetizando, viu, irmã Dalva? Dona de uma grande empresa. E você contrataria qualquer pessoa, irmão, pela sua empresa? Você vai construir uma casa, você vai contratar qualquer pedreiro? Alguém que não sabe nem manusear uma colher de pedreiro, usar um prumo? Faz sentido, né, irmãos? Então, por que Deus chamaria qualquer um Verdade. para a obra? Então, a frase Deus escolhe, Deus capacita os escolhidos, ela é verdade, porque Deus capacitou Moisés, que tinha dificuldade na fala. Isso é verdade, isso é bíblico também. Mas a outra parte também é verdade, que Deus também escolhe pessoas capacitadas. Então, se você faz o que você faz hoje na sua igreja, desenvolve o seu talento, os princípios da mordomia, se você é diretora da escola sabatina, tesoureira, ancião de igreja, pastor e etc, etc, zeladora da igreja, é porque Deus viu em você alguma capacidade, alguma habilidade. Irmãos, se você me colocar para cantar na sua igreja, vai ser terrível. Eu não sei cantar, né? Eu sou igual urubu, nem canto nem assovio. Até batendo palma eu sou desafinado, mas eu louvo a Deus porque Salmo 47, verso 1 diz assim, louve ao Senhor com palmas, né? Então, irmãos, é aquela história, cada macaco no seu galho. Então, Deus viu em nós, Deus viu em você, meus irmãos, alguma habilidade, algum dom, algum talento, e Deus quer usar esse talento para a glória de Deus. Há uma frase do pastor Luiz Gonçalves, eu finalizo com ela aqui. Não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Só que na mordomia é diferente. Essa frase, ela muda. Na mordomia, nós usamos a expressão seguinte, não basta ser adventista, tem que ser dizimista. Amém? Esse deve ser o nosso lema. Irmãos, que Deus abençoe. Me perdoe porque eu falo muito, né? Mas quando se trata da Bíblia, é algo deleitoso e eu tenho um prazer, sem demagogia, viu, irmãos? Aquilo que você faz por prazer, quando você entende que você é servo, você vai fazer independente de você ser assalariado ou não, da obra reconhecer ou não, porque você faz aquilo por amor, né? Então, Deus seja louvado pela vida de vocês, parabéns por acordarem cedo, por participarem desta live, e que vocês entendam, irmãos, e eu possa entender também, porque na parábola dos talentos foi dito que o servo ele reconheceu que o talento foi multiplicado não por mérito dele, mas por mérito do Senhor. Irmãos, devemos entender que o poder da mensagem não está no mensageiro,
O poder da mensagem está na mensagem. O poder da obra não está no obreiro, o poder da obra está na obra e no Senhor da obra. O poder do evangelismo. Alguém, quando faz um evangelismo, eu já fiz vários, você já fez vários, o pastor Fernando já fez vários. O poder do evangelismo não está no evangelista, está no evangelho, né? Então, Deus seja louvado por isso e que Deus nos use para a sua honra e para a sua glória. Irmãos, e se você tem sido infiel a Deus, não tem dificuldades em ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você o seguinte, que se você, se eu e você sermos infiéis nos dízimos e nas ofertas, você sabia que o pastor Fernando continuará recebendo o salário dele? Continuará, irmãos. A gente não fala de dízimos e ofertas, não é porque essa igreja é séria. A igreja não quer enriquecer pastores, líderes, como muitos por aí fazem. Essa denominação é diferente. Quando eu me lembrei aqui do episódio lá de Gênesis 14 ainda, falando de Abraão e Melquisedeque, quando Abraão devolve o dízimo, diz assim, Abraão, Melquisedeque diz assim, bendito seja o Deus de Abraão, que possui os céus e a terra. Há essa expressão lá em Gênesis 14. O que é que Melquisedeque está dizendo para Abraão? Abraão, Deus não precisa dos teus dízimos, porque ele já possui os céus e a terra, ou seja, ele já é dono de tudo. Ele é o criador do universo. Você vai devolver o dízimo apenas porque Deus te preservou vivo na guerra e na batalha. E como um ato de gratidão você vai devolver. Irmãos, Deus não precisa dos meus dízimos, porque a minha Bíblia diz em Abacuque 2:8 que ele é o dono do ouro e da prata. Quando Deus pede os teus dízimos nas tuas ofertas, não é porque ele quer os teus dízimos nas tuas ofertas, porque ele não precisa de dinheiro. Ele quer o teu coração e ele quer a tua entrega. Deus não precisa de sábado, irmão, para descansar, porque Deus não cansa, a minha Bíblia diz. Então, quando ele pede o meu sábado para que eu guarde, é porque ele viu que eu preciso de um descanso. Então, quando você vai para a Bíblia e vê Deus pedindo alguma coisa, ele não pede para benefício dele. Quando Deus pede assim, olha, irmã Dalva, não coma alimentos impuros, carne de porco, etc. Você acha que se Deus pedisse para ele, você acha que se Deus comer carne de porco, um exemplo, eu estou usando aqui uma hipótese grotesca, mas é isso mesmo. Você acha que se Deus comesse carne de porco, Deus ficaria doente? Não, irmão, Deus não adoece. Mas quando Deus pede para a irmã Dalva não comer alimentos imundos, é porque Deus sabe que a irmã Dalva vai adoecer, não é bom para a saúde. Então, tudo que Deus pede não é para benefício dele, é para o nosso benefício. O sábado é para o nosso benefício. Ele não pede para ele pede para nós. Ele não pede os dízimos para ele pede para nós, para nós o egoísmo, a avareza. Então, que Deus nos abençoe e me perdoe porque eu falo muito, e me perdoe, pastor Fernando, por ultrapassar o tempo, né? O tempo da graça, a porta da graça fechou. Que Deus abençoe a cada um de nós em Cristo Jesus. Amém? E uma feliz semana para todos vocês, meus irmãos. Não sei se já podemos orar. Ô, meu filho, Eu estou tranquilo, perdoado, né? Até 70 tranquilo. vezes 7. Não tem problema não. Hoje é domingo, a gente tá feriado aí todo mundo, né? Foi uma bênção. O que foi falado aqui foi falado porque foi falado o que Deus queria que fosse dito, né? Todo mundo está colocando aqui, foi bênção. Todo mundo está dizendo aqui, foi linda mensagem. Glória a Deus, muito obrigado. Eu estou vendo aqui os irmãos voluntariamente dizendo, né? Louvado seja o Senhor. Essa é a mensagem. O poder está na mensagem, né? Assim, o mensageiro foi usado por ele e a mensagem tem poder, pelo Senhor que deu essas informações para nós. É como diz mesmo, César, o, o sábado foi feito por causa do homem. É o homem que precisava do sábado, né? Essa paz, esse descanso, essa reconstrução que Deus faz com a gente, né? Os dons e talentos, né? Ai, São dados porque aqui tem uma criança dizendo amém, né? Vai dar certo. Isso acontece. Pronto, muito bem. Só para corrigir aqui, já foi fechado o microfone, né? Então, o Senhor nos dá os talentos para a gente trabalhar para a obra do Senhor, porque a gente vai negociar com esses talentos, a gente vai ganhar mais talentos. Nós vamos ser mais abençoados, mais desenvolvidos, mais capazes. É uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Ali servir ao Senhor, a gente é quem ganha, Ele está nos reconstruindo. O pecado destruiu, Ele está reconstruindo, Ele está nos fazendo melhores. Louvado seja Deus.
Obrigado, pastor César. Deus continue com Amém. você, meu irmão. Deus continue. Sempre lhe admirei, sempre lhe respeitei pela pessoa que você é. E Deus tem lhe usado, assalariado ou não. Deus tem lhe usado. E eu tenho certeza que você ainda tem, eu acho que tem um trabalho para fazer ainda como distrital. E vamos esperar um pouquinho as vagas abrirem, as vagas chegarem, né? Se assim for a vontade do Senhor e vocês ainda tiverem paciência, né? Aqui. Mas Deus está no comando. Deus está no comando. Então, queridas ovelhas, amanhã é a igreja local, são os anciãos que vão pastorear você ali na sua igreja. A irmã Dá vai fazer o dela, a irmã Dulce vai fazer o dela lá, em, irmã Neném, ontem estava conversando, Neném, e aí, o que é que falta? Neném disse, pastor, e o link? Como é quem vai fazer esse link? Aí eu pensei, bom, Kleber, você dá conta de fazer esse link aí no Google Meet, que o Meet todo mundo tem, não precisa baixar Zoom nem nada. Aí eles, não, eu faço, pastor, eu sei fazer aqui o Google Meet. Pronto, faça aí, auxilie, Neném. Aí Neném vai fazer. Aí tem outras igrejas que vão fazer junto com outra igreja que é pequenininha demais, a igreja não tem. Aí outros vão pegar pregadores de outra igreja para fazer nos dias. Então, olha, o ancião é pastor, não é não, César? O Com ancião é certeza. pastor. Deus, aqui está, ele sabe fazer escala. Elza disse, a escala deixa comigo, pastor. Então, tá gravado, né? A mensagem para assistir, mandar para os outros. Pronto, vai reunir a igreja para passar toda essa mensagem. Que bom, muito bem. Então, Deus abençoe você. Aí, segunda a sexta, é aí são os anciãos que vão convidar. Eu queria que os anciãos se dividissem, ligassem para os irmãos, uma ligação. Irmão, estou sentindo falta de você. Você faltou ontem. Amanhã é nós. Precisamos que você venha. Aí, se ele faltar, no outro dia, o ancião responsável, fulano, você faltou, meu ovelhinha. Ai, faltou mesmo, eu dormi demais. Então, vai ser dividido assim, é um teste, porque algumas igrejas não podem fazer de 5h30, outras vão fazer de 5 horas, vão fazer... a Rodolfo lá vai fazer de 4h30 da manhã, para de 5 horas entregar o pessoal que vai para a cerâmica trabalhar, né? Então, aí cada igreja com a sua realidade. Agora, sábado e domingo, todo mundo tem um horário só, né, Vandal? Né? Todo mundo a gente tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Aí dá para gente, 5h30 e 6 a gente vir aqui, né? Então, valeu, pastor César. Deus abençoe. Muito Amém. obrigado mesmo pela mensagem, viu? Obrigado, anciãos queridos. Obrigado você estar aqui. Obrigado, líder de departamento. Obrigado, cada um de vocês. Deus continue com todos. Eu queria tirar uma foto. Quem puder.